Fala galera! Hoje é dia de Tagarelando Life e nós estamos num lugar diferente para falar de saúde, de bem-estar, de alimentação, com uma profissional incrível, funcional e materno-infantil. Eu tenho certeza que tu tem um monte de dúvidas aí e nós vamos solucionar elas hoje. Então fica ligado, já te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like, compartilha com os amigos e fica ligado que o Tagarelando começou. Olá! Tudo bom? Tudo. Seja bem-vindo ao Muito nosso obrigada. Tagarelando. Eu Pronta que para agradeço. tagarelar? Com certeza. Ai, Sabrina, me conta mais sobre você. Quem é você? Sim, eu sou nutricionista, então, né, materno-infantil. Sou mãe de 2 meninas, né, uma de 9, uma de 11. Então esse mundo materno-infantil, esse mundo nutrição infantil já faz parte de mim há mais, né, de 15 anos, desde a formação, né, e sempre atuei nessa área. Justamente por ter muitas dúvidas dentro dessa área, Eu né, ia te na área perguntar, materno-infantil. sempre estive nessa área, mas e aí, tu era uma criança que curtia um brócolis? Eu gostava de salada, mas na minha infância eu tive muita exposição de comida de verdade, né. Então Isso eu fui faz toda a criada pela minha diferença. avó, então a minha avó já tinha, né, uma alimentação mais raiz, mais caseira, o que facilitou muito, né, a questão de ter uma alimentação um pouco melhor. E quando começou a surgir mais industrializados, então eu já estava um pouco ali mais na adolescência. Na minha infância eu me lembro da farinha láctea, do Yakult, Ai, né, aham, adoro! mas De litro! aham, mas eram coisas que não eram frequentes até pela questão financeira, né. Com certeza, era En um bônus, um Isso, era um bom prêmio. isso aí, então, cresci realmente comendo comida, né, e tinha umas seletividades, né, sempre se Uma tem. coisinha que não se gosta, né. Isso. E, falando em prêmio, isso é uma coisa que eu acho que nós não sei se nós aqui temos mais do que outras culturas, mas nós aqui na Serra Gaúcha temos muito isso da comida estar sempre à frente, né. Uhum. Seja para nós, recebermos alguém, tem que estar com a mesa farta. Quando a gente está feliz, tem que estar com uma mesa farta. Aham. Quando a gente está triste, tem que estar com a mesa Tudo farta. envolve comida, né. Tudo O lado envolve. afetivo é muito A gente tem relacionado, todas né. as emoções em torno da Sim, comida. sim. E a gente tem isso de dizer para a criança: "Ai, o dia hoje foi bem legal, vamos pro Aham. Mac, Vamos aproveitar, né. vamos para não Aham. sei ai, Isso eu vou aí. te dar uma coisa", como se isso fosse um grande prêmio. Isso Tá aí, certo isso aí. isso, Sabrina? Na verdade, a memória afetiva, a alimentação afetiva, ela é importante também para construir laços, tanto com as pessoas que estão oferecendo a comida, né, quando a criança lembrar. Tanto que eu fui numa palestra de uma neurologista e ela disse assim: "Pensem numa comida agora afetiva". E aí todo mundo fechou o olho e pensou na comida. E aí ela já abriu o olho e disse assim: "Provavelmente vocês pensaram na avó de vocês, numa família, né, num familiar de vocês". Aham. E todo mundo deu risada, porque realmente a comida ela traz esse carinho, esse afeto, né. Fecha o olho, você aí em casa agora, fecha o olho. Eu aposto que tu vai conseguir sentir o cheiro. E comenta aqui embaixo que comida que tu te lembrou. Sabe o que eu me lembrei? Pão caseiro com manteiga, comendo Ai, na saindo do janela com chuva. quentinho. Quentinho, com Uhum, aquela manteiga uhum, derretida. uhum. Bem isso. Muito coisa da nona. O que acontece atualmente só é que as famílias não têm esse momento de cozinhar em casa, de ter o pão fresquinho saindo do forno. Então o problema não é comer o pão, mas muitas vezes o pão que a gente compra não tem toda essa memória afetiva. E a nossa memória afetiva agora está ficando, né, tirei 10 da prova, vamos comer um McDonald's. Então esse McDonald's é que está errado, não é um problema dessa comida ser afetiva, e sim é o que a gente está oferecendo para essa criança, né. Então, lá em casa, a comida afetiva é um risoto que elas amam, né. Então: "Ai, mãe, faz aquilo que é tão bom, é tão gostoso". Então, se a gente cozinha, a gente cria esse laço, a gente pode substituir a comida em si, E né, vem tudo não de o nós, né? comportamento. Às Uhum. vezes a gente diz assim, ai, a minha filha não come tal coisa, ela não gosta. Aham. Não, mas ela fez uma cara feia lá atrás, quando tinha, sei lá, meio ano, Isso. e tu fica com aquilo e nunca mais oferece. Ou então, Sim.
Ai, o McDonald's é a coisa mais deliciosa do mundo. A gente que leva isso. A Maia, por exemplo, minha filha, Aham. ela não gosta de McDonald's, nunca comeu. As minhas E também. ela acha o máximo porque eu digo que tem minhoca. Ah, ela não quer comer as minhocas. Ela não quer comer minhoca. É. Mas é uma coisa que eu nunca gostei. Sim, Eu não sempre, incentivam, às né? vezes que eu tive que comer, ou é porque eu tô no meio de um trabalho e a produção vem e diz, ai, vamos comer um Mac. Aham. Ok, não vou ser a mala. Sim. Ou então, quando eu tava em Milão, que eu não sabia falar bolhufas, e eu dizia number one. Number two. E daí era Era- certeiro. Era Aham. certeiro, não Aham. tinha erro. Mas eu acho bem triste hoje a gente. Qualquer horário que tu passar ali tá lotado. Tá. E aí a gente vê um monte de problemas se desenvolvendo ainda na infância, né? Isso Coisas aí, que a gente não isso era aí. tão habituado a ouvir. E a criança, ela é ensinada com o hábito. Claro, nós também adultos. Então, se a gente começa a ter um hábito de ir na academia todo dia de manhã, né? Ou então fazer um café da manhã mais saudável, a criança ela também entra em hábitos. Então, se a gente diz para ela que ela tem que dormir às 10 todos os dias, no início vai ser difícil, mas depois ela vai conseguir criar esse hábito. Na alimentação não muda. O que vai mudar na alimentação? É eu ter em casa exposição de outras coisas e está pedindo para ela comer coisas saudáveis, né? Vamos só comer frutas, mas aí é exposto para ela uns sucrilhos. Daí aí Ou tem realmente vários pacotes de salgadinhos e isso, biscoitos. coisas prontas que a criança vai lá, se pega, se serve. Então não seria mais legal, talvez, dependendo da idade da criança, ensinar ela a fazer uma crepioca, ensinar ela a fazer um bolinho de micro-ondas, que vai lá, coloca no micro-ondas, não tem risco, né? Então, se a gente começa a ensinar isso para ela, ela também começa a criar esse hábito. Mas daí chega as mães, né, para mim. Mas, Sabrina, meu filho, desde a introdução alimentar, não faz ânsia para verduras e legumes. E Né? aí? Desde lá, né? E aí o que tem que ver? O que está acontecendo com essa criança? Se é uma questão orgânica, se é uma questão fisiológica, né? Se é uma questão bioquímica. Então, hoje a gente tem crianças que têm falta de apetite, que ela não tolera a alimentação por deficiências de vitaminas e minerais. Então, são coisas que a gente, claro, dá uma investigada, não tem nada disso, realmente é seletividade, aí a gente vai expor essa criança. Né? Tu chega a fazer exames para entender como é Sim. que tá a questão de vitaminas? Sim, Porque isso é sim. uma coisa também que eu ouço as minhas amigas falando que a criança, coitadinha, fazer Uhum. exame de sangue agora, tão pequena. Em Caxias, assim, todo paciente que chega para mim, a maioria eu peço exames, e todos os exames têm deficiências. Então não tem como essa criança que vive em Caxias do Sul, na nossa região, que vira essa oscilação de tempo o tempo inteiro, né? Ter Onde uma vitamina D boa. ter uma vitamina D boa, ter um zinco bom. E o zinco que modula a imunidade, a vitamina A que modula a imunidade, eles modulam o apetite. E modulam o sabor da comida. Então, eu tenho muita criança que tem vitamina, tem um zinco baixo, e aí quando vai comer não sente prazer naquela comida, porque não sente o gosto da comida. Entende? Então, quando a gente E onde que a gente começa... encontra zinco na alimentação? Nós temos em oleaginosas, temos um pouco nas carnes, mas o zinco, qual que é o problema dele? Mesmo a gente ingerindo suplementação ou alimentação, cada gripe que a gente pega, a gente depleta muito ele, né? Então a gente teria que estar sempre repondo ele, sempre de olho nele, né? Então, claro, nós adultos já não, porque a gente não pega tanto resfriado, né? Tanta gripe com frequência. Agora a criança não. É um resfriado em cima do outro, é um antibiótico em cima do outro. Então, querendo ou não, a parte fisiológica se desestrutura. E aí a gente tira ainda mais talvez aquela criança experimentaria a cenoura, mas ela está com tão baixo, né, falta de apetite, com o gosto tão, já não é tão acentuado, debilitado, que ela não vai pegar a cenoura para provar. Não, Né? e é tão, que sem graça uma cenoura. O que é mais gostoso, né? Uma cenoura ou um Cheetos? Um Cheetos, eu adoro aquele de... Sim, de bucheiro bem bom, né? Bem bom, puro corante. Isso aí. Isso também é uma coisa que, quando eu engravidei, eu lia muito sobre. Depois, com a questão do câncer de mama, também fui muito restritiva na questão da alimentação. E eu lia muito que a questão dos corantes era meio mito. Mas eu estava lendo essa semana que saíram algumas publicações e que não, e que chegaram a confirmar
o quão mal esses corantes Sim. nos fazem, Sim, né? sim. É química, né? Toda a química que a gente coloca para dentro do nosso corpo, ela não sai simplesmente, ela vai, são reações, químicas que realmente acontecem. Então, se a gente coloca um outro produto químico dentro ali, ele vai mexer com a química do teu corpo, não tem como isso não acontecer. Então, o corante, ele tá muito envolvido com dermatites, né? Então, aquela criança que tá sempre com a pelezinha, né? Com asma, ele tá relacionado. Problemas respiratórios. Respiratórios, então a gente tem que limpar um pouco essas crianças, e normalmente o corante está onde, né? Em doces, em balas Até principalmente, no né? próprio Tilenol, né? Nos Uhum. próprios Nas medicamentos. Isso aí, Tem muito. suplementação, né, então E aquela criança que toma ferro, vitamina D desde bebê, tem corante ali dentro, tem estabilizante, então claro, a gente já consegue naquele manipulado, não. o manipulado não. Ah, tá. Porque tu pede sem, É. né, mas a indústria farmacêutica de farmácias convencionais tem muito ainda, com saborzinho, né. E E isso acaba, ao invés de ajudar, acaba te prejudicando, né? Tu acha que tu tá tomando para aumentar a tua isso, imunidade e tu acaba prejudicando, né? Daí isso é aí. aquela criança que tá sempre com sinais de gripe repetitiva, crises, né? Isso aí. Então, o corante e a química hoje, né, qual que é o ideal? A gente pegar o rótulo e realmente dar uma olhada, né. Então vai ter um monte de nomes lá estranhos, e comparar, vai ter, por exemplo, iogurte, tem iogurte que está cheio de química, e já tem iogurte que a gente consegue sem tudo isso, né, Sim. com uma lista de ingredientes mais limpo. Deus, né, ou alguém que criou tudo isso para nós, nas frutas e verduras não existe nenhum alimento que tenha gordura e açúcar juntos. Então, por exemplo, o nosso abacate, a gente come o abacate colocando açúcar. O nosso coco, tem muito coco, né, ralado com açúcar, Com só que açúcar. ele vem sem E é uma açúcar. gordura maravilhosa que a gente deveria comer Isso. sempre. Só que então Deus já fez pensando o quê? Vou dar um alimento que funciona dentro do teu corpo. E aí nós, homens, indústrias, fomos lá e criamos o açúcar e a gordura juntos. O sorvete, né, que é Que açúcar maravilhoso, mete o uma manga. chocolate, isso aí. E aí o que que acontece? O nosso corpo não está preparado para esse tipo de junção, né? E aí que começam as doenças crônicas, né? Então eu tento explicar para a criança bem desse jeitinho, para ela entender de uma forma didática o porquê que o açúcar e a gordura, tudo que tiver açúcar e gordura vai ser mais gostoso, né? Porque foi elaborado para vender, foi elaborado para ter esse alimento gostoso mesmo. Agora, tu vai dar um abacate para a criança, ela vai comer e vai dizer, ah, mas não tem Que tanto sem gosto. graça. O desenvolvimento do paladar também, quando tu é criança, tu tem um Vai paladar mudando. um pouco imaturo. Então, conforme tu vai crescendo e tu vai experimentando, tendo exposições de outros alimentos, o teu paladar vai mais para o salgado, vai para mais o amargo. Vendo todo esse universo, falando aqui no meio da natureza, fica ainda meio confuso, né? Vamos, quem Vamos, sabe, ir para uma loja para tu me mostrar na embalagem, no rótulo, o vamos. que dá, o que serve, como Uhum, mensurar. A gente tem aí um monte de criança com intolerância à lactose, celíaca, com uhum. DM1. Ótimo, São vamos muitas sim. coisas que a gente precisa falar, precisa tratar, precisa prevenir, mas precisa entender. Uhum, vamos sim. E agora a gente se vê lá na Wellness, então vem com a gente. Sabrina, vou te levar numa das lojas que eu mais gosto aqui em Caxias. Oi, Olá! sejam bem-vindas ao Wellness Olá, Market. Tudo bom? Tudo Como você ótimo. está? Que bom ser recebida assim. Ai, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Aqui, na verdade, a gente vai encontrar bastante opções de substituições das coisas tradicionais, né, para um pouco mais saudável. Então, né, pegando numa linha, assim, a gente tem o creme de amêndoas, então, trocando do doce de amendoim. leite, até o amendoim pode ser utilizado, a pasta de amendoim, né, se não tiver açúcar.
Mas, por exemplo, esse creme de amêndoas no lugar de um recheio mesmo Doce. de doce, né? Até as próprias geleias. Então, a gente tem geleias onde elas não vão ter adição de açúcar, onde é só 100% fruta. Então, são escolhas que a gente vai fazendo para minimizar aquela parte industrializada. As bebidas, né, vegetais, elas são uma boa aliada, principalmente para aquela criança que tem muita rinite, que tem muita, né, secreção. Leite faz muito mal. Tu sabe que eu que tenho renite, senti isso total Retirando. agora. Porque quando eu retiro, Uhum, passa muito. uhum. Só que é bem, para mim, né, falando Sim. foi bem difícil de achar um leite que eu me adaptasse Sim. e que ele Sim, para a criança, o que a gente faz? A gente começa usando 1/3 do leite de aveia ou qualquer outro leite, bebida vegetal, e o leite tradicional que ela usa. E depois a gente vai aumentando um e diminuindo o outro, para o paladar indo se acostumando com aquele sabor. Porque se tu pega este leite com leite integral de vaca, a grossura do leite integral, a textura, né, nem se compara ao Não, leite de aveia. mas né? eu amo esse aqui. Ele é muito bom. Maravilhoso. Muito bem. Aqui nós vamos ter algumas opções principais. Isso é uma dúvida bem legal de tirar. O açaí, né? Então a gente tende a comer muito açaí dessas lojas e automaticamente ele vai ter Ele é xarope. saborosíssimo. É maravilhoso, com leite em pó, mel, com né? leite em pó, com E aí o que acontece? Para a criança que não come açúcar, então a gente tem o puro açaí, e até mesmo a criança que come açúcar, o ideal seria a gente ir diminuindo aquele açúcar, aquele açaí com xarope, né, para um açaí sem xarope. Tá, esse aqui ele é pó. Ele é em pó. Aí tem a diluição que a gente faz. Uhum. Ah, que daí se tu quer ele mais grossinho. Isso, mais líquido. Quer fazer, por exemplo, um smoothie, né? Tu pode fazer um suco, então tu pode variar, pode fazer um sorvete. Então ele em pó, ele dá essa. E aí coloca um moranguinho, Isso, igual, uma banana. né? Isso igual. aí, isso aí. Aqui a gente já tem uma gama de, né, tantos biscoitos, por exemplo, barrinha, né? Então essa barrinha ela acaba sendo só de banana, né? Aqui tem morango junto, mas ela não traz açúcar, o que também é uma opção, às vezes, na lancheira escolar. Então, a gente tem alguns biscoitinhos sabor pizza, que relembra muito a questão do salgadinho, né? As pipocas, por exemplo, né, artesanal. Então, a gente traz uma pipoca com menos gordura. Então, É uma delícia. essas tirinhas aqui também é uma opção bacana, porque ela é salgada. Né? Normalmente, os lanches a gente acaba indo para o doce. Então, a gente, se coloca algumas coisas um pouco mais salgadas, a gente também consegue, começa a modular esse paladar mais para o salgado também da criança, eu sou né? meio viciadita. Esse aqui é uma curiosidade que eu tenho, porque ele lembra bem o outro. Sim. Mas a gente sabe que o outro é extremamente pesado, calórico. Isso aí. Esse aqui a gente pode comer com um pouco menos de preocupação. O que a gente sempre vai ver num rótulo, né? A gente sempre vai ter essa informação principal, né? Que eles já colocaram esse ano, né? Já faz uns meses ali que nós temos essa informação. Então, ela é alta em gordura e ela é alta em sódio. Então, não que a gente não possa comer, mas a gente vai comer moderadamente ou esporadicamente. Trazendo dentro do rótulo, então aqui onde a gente tem a lista de ingredientes é onde a gente vai realmente avaliar se é um produto benéfico ou não, né? Então a gente vai trazer ali a farinha de milho, que é a base. Então conforme vai vindo os ingredientes, então, por exemplo, o aromatizante aqui seria o último ingrediente. Então ele tem pouquinha quantidade, isso aí. Mas, por exemplo, o extrato dele, o corante dele é o extrato da páprica. Então a gente já fica um pouco mais, né, tranquila, que realmente é um corante natural, né? Mas, que nem eu digo, como ele é rico em sódio e em gordura, pelos ingredientes a gente pode consumir, mas não exagerado, é para final de semana. Isso aí. Não todo dia. Isso. Temos as famosas, né? As panquecas que a gente ama. Mas também que se resolve muito fácil com um ovo, com uma farinha, né? Isso aí, né? A gente não precisa ter tantas opções industrializadas. Nós temos uma opção bacana, tem dessa marca, mas existem outros achocolatados, que ele acaba trazendo mais cacau, né? E não tem açúcar. Então, aqui eles trazem, neste caso, eles trazem a stevia, que é um adoçante natural, tá? Qual que talvez seria o ideal? A gente ir colocando talvez um leite com cacau mesmo, cacau puro, né? Sem
adoçantes. Mas aquela criança que come lá o achocolatado, que é puro açúcar, nem sempre ele vai se adaptar diretamente ao cacau. Então, muitas vezes, é um produto de transição que a gente chama. Esse aqui ele tem menos açúcar. Menos açúcar. Uhum. E ele acaba tendo vitaminas e minerais, né? Não é uma questão de propaganda, e sim é uma questão mais de retirar, talvez, aquele com mais açúcar, e para esse... uma substituição. Isso aí, para depois ir para o cacau mesmo, né? Cacau em pó, daí. E como faz a transição, assim, para parar de tomar achocolatado e... Parar ou substituir, tu disse? Substituir. Mesma coisa do leite lá. Começa, toma 2 colheres do achocolatado com açúcar. Então, vai tomar uma e mais uma desse. Ou uma do cacau, né? Ou meia do cacau. Eu tenho crianças que são bem, palatavelmente falando, eles, né, super percebem essa diferença. Então, às vezes, a gente tem que começar lá com graminhas e depois ir aumentando. O café, ele começa a ser indicado para crianças a partir de que idade? De 12 anos. Ah, só nos 12. Só nos 12. Por causa da cafeína, por questão de estímulo mesmo. E a criança, ela não tem a enzima que ela detoxifica essa cafeína. Então, essa cafeína fica no corpinho dela por um bom tempo, né? Deixando ela um pouco mais agitada. Então, o café mesmo é recomendado a partir dos 12. Olha que interessante. E acaba sendo, muitas vezes, uma prática, né? Com certeza. De substituição do leite com achocolatado. Aqui a gente vai trazer, né, aqui as mesmas coisas, né? Mas aqui a gente traz uma linha que eu não sei se tu tem essa dúvida, mas dos whey protein, né? Para criança. Então, eu acabo pegando bastante crianças que fazem muitas modalidades esportivas, né? Então, nós estava conversando até sobre isso, as minhas filhas fazem. Então, se a criança não tem um aporte proteico, até por seletividade, muitas vezes, ou então por atividade física, a gente acaba, sim, indicando uma suplementação proteica, mas daí a gente vai na mesma linha. Olhar os ingredientes, ver se tem adoçantes artificiais, ver se tem aromatizantes, corantes. Então, aqui a gente entra numa linha onde a gente tem whey protein de leite, da proteína do leite, né, quanto a proteína do colágeno. Então, eu acabo preferindo trabalhar com crianças com a proteína do colágeno. Por que isso? Porque o leite, nessa época do ano, rinite, mais inflamações, né? O leite, ele acaba aumentando um pouco mais esse muco, espessando. Então, tem crianças que a pele vê, que tem alguma alergia ou outra ali, que às vezes nem é diagnosticada. Então, com o Body Protein, a gente acaba tendo essa segurança. Né? É mais uma opção. Pode ser administrada em todas as idades, a partir de uns 4, 5? Não, até pode. Por exemplo, se eu tenho uma criança de 2 anos que não come proteína, nem vegetal e nem animal, né? Porque nós temos as vegetais também, então a gente acaba, assim, indicando. Mas a proteína para criança tem que ser calculada, né? Então, assim, come bem no almoço, come bem na janta proteína, nem sempre vai precisar de um aporte proteico. Mas é uma criança... Um exagero. Isso aí. Mas é uma criança, às vezes, dentro do espectro do autismo, que não tem a textura da carne, não tolera. Uma criança diabética, que precisa aumentar o consumo, talvez, ali de proteína para diminuir um pouco de carbo, né? Ou para segurar esse carbo na hora da absorção. Então, é uma boa estratégia, sim. E como a gente está tendo casos agora, né? Não sei se antigamente se tinha a mesma quantidade, só não se era falado, ou se hoje, realmente, pelos nossos hábitos, pela rotina que a gente está tendo, está aumentando. Mas eu noto muitas crianças com alguma restrição alimentar, seja do leite, seja celíaca, ou até mesmo com diabetes, né? E é uma demanda que está vindo em função também do que a mãe come, do que como é que foi essa gestação. Então, claro, não que a mãe seja culpada por uma situação, mas a genética, ela está ali. Às vezes a genética, a criança tem ali uma expressão genética e com esses ambientes, com esses fatores ambientais, acaba se salientando. Isso aí. Acelerando esse processo. Isso. Tu trata a mãe também, né? Sim. Se eu tô grávida, eu preciso de uma Nutri. Sim, toda Posso gestação indicar? pode, com certeza. E na gestação, o que tu indica? Tu indica essa suplementação também? Ou, melhor a gente não suplementar? Na verdade, a gestante, a gente faz todos os exames, tudo individualizado. Então, a gente suplementa realmente o que aquela gestante precisa. Então, nós já temos estudos, né? Que, por exemplo, o ômega 3 na gestação, ele é fundamental. A vitamina D. Então, tem várias coisas ali, né? Cientificamente comprovadas que auxiliam muito além do ácido fólico, né? Sim, muitas vezes todo mundo que é diz utilizado. Pra tomar ácido fólico, Isso ácido aí. fólico.
Mas Isso aí aí. ferro não diz para tomar. Isso. Ou quando tá com morta de cãibra. Aham, Eu tinha magnésio. muita cãibra. Uhum. Meu Deus. É falta de magnésio, né? E tudo isso tende a predispor a outras Outras doenças. questões, outras Isso aí. doenças. Vindo só para cá, gente, gorduras boas, né? Então, de Delícia. lanches, né? Uma castanha, né? Então, isso daqui é a coisa mais rápida, é um fast food mais rápido que existe. Então, se puderem, né, explorar isso, é muito bom. Uma castanha, uma amêndoa, se tem gordura boa, vai trabalhar a parte cognitiva dessa criança, né? Parte de colesterol, o colesterol bom. Então, assim, é uma gama aqui que a gente tem que adaptar o paladar da criança. Tem muita criança que não está adaptado a isso, Pois né? é, aí tem que ir botando aos poucos. Tem que ir colocando aos poucos e explorando com eles. Às vezes a textura vai ser ruim, tá? Então, se a gente ralar, se a gente botar dentro da vitamina, dentro da panqueca. Nossa, será que vai né? deixar tudo isso? Deixa. Vai querer Aham. toda essa função? Então, a criança ela precisa dessa exposição. Então, por exemplo, a beterraba, né? Expor ela, cozinhar com ela, de repente pegar aquela beterraba e pintar para ela começar a se aproximar desse alimento. Isso a gente faz com criança bem pequena, né? Tentar essa aproximação. Porque os alimentos que não são industrializados, eles mudam o gosto, mudam textura, mudam temperatura. Então, às vezes, a beterraba que é quentinha, eles aceitam. A beterraba já ralada, que está na geladeira, já não gostam. Então, a gente tem que tentar descobrir realmente qual que é o jeito que ela gosta, Sim, né? no pacotinho tu expor. já tem certeza do que tu vai E encontrar. expor. Isso aí. As coisas aleatórias é sempre uma surpresa, né? Isso, tem uma maçã mais azeda, uma maçã mais doce, né? E isso sai um pouquinho na zona de conforto deles. Aqui nós temos um universo bem frequentado em todo supermercado, né? Sim, Que são as facilidades do dia a dia. os congelados, A gente né? que vive numa revolução digital, onde tá tudo frenético, a gente não tem tempo para nada. Uhum. Ter um pacotinho que tu leva no micro ou que tu bota no air fry, que hoje em dia todo mundo tem, Sim, sim. é fácil. Só que no mercado, geralmente, tu vai pegar uma coxinha, não tem frango. Uhum. Sim, vai pegar a uma qualidade é panqueca, inferior. Aqui, o que tu indica esses? O que eu acho muito bacana desses produtos congelados? A gente trazer estratégias práticas para o dia a dia, né? Normalmente, onde que se encaixa uma coxinha, um pastelzinho, né? Uma tortinha, um quichezinho. É muito legal trazer no lanche da escola, né? Que é uma coisa que às vezes eles compram lá, né? Uma pizza, eles compram uns pastel. Então, se a gente conseguir levar esse mundo mais dos congelados saudáveis, né? Para essa prática, onde a gente substitui, seria o interessante. Por exemplo, a coxinha de frango, a coxinha de carne de panela, é um alimento que ela vai comer de tarde, ela vai saciar ela a tarde inteira, porque vai ter proteína, né? Vai ter um carboidrato bom ali, mais complexo, vai ter fibras. Então, a gente acaba tendo uma melhor, né, opção de nutrientes e também sem tanto sódio, sem tanta gordura ali saturada, né, desses congelados normais que a gente encontra no mercado. Então, ficou a dica aí para vocês, né? Olha aí. E aí a gente vem para cá, né? Que é outra coisa bem interessante, porque assim, toda criança é exposta a refrigerante logo cedo, né? Sim. E aí não estou infelizmente. julgando você que bota no TT, tudo certo, mas quão mal isso faz? O refrigerante, ele vai ter muita química, ele vai ter muito adoçante artificial, né? Então, ele vai trazer um prejuízo na saúde, como lá os corantes, né? Então, também vai ter corante dentro do refrigerante. Então, o que a gente tenta adaptar? Aquela criança que toma refrigerante, né? Que já está habituado com o gás, com aquele saborzinho. A gente pode ir para uma água saborizada com sabor, né? E depois ir para uma água com gás, até de repente, né? Tanto a água com gás como a água, a gente pode parar por ali, né? Normalmente. O suco, que é o suco... Outro vilão. Isso, ele acaba sendo um vilão não pelos ingredientes, ele acaba sendo um vilão pela quantidade que as crianças consomem, né? Então, às vezes... Não é para consumir o garrafão. Não, a água é água. A água, sim, tem que tomar 2 litros. Aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? A2A2. Sim. O que significa isso? Esse é um leite, né, pasteurizado. O que acontece com esse A2A2? Dentro do leite, existem 2 tipos de caseína. Então, o tipo A1 e o tipo A2.
O tipo somente A2, o que quer dizer? Que é uma caseína mais digerível para nós, então a gente não vai ficar tão estufado, a gente não vai ter tantos problemas gastrointestinais. Quando a gente tem o tipo A1, é onde a gente tem mais essa situação. Então é aquele paciente onde tem um estufamento, claro, existe a intolerância à lactose, existe a alergia à proteína do leite e existe pessoas que se sentem mal tomando leite. Então, o tipo A2 vai trazer uma melhora nessa pessoa que se sente mal, e muitas vezes, se ele é o sem lactose, vai trazer benefício para esse intolerante à lactose Tem também. o A2 também sem lactose? Tem, tem também. E isso nos iogurtes também tem. Também tem. Dessa marca tem. E nós já temos algumas outras marcas vindo também tendo o iogurte natural, que é um iogurte daí, né, com 2 ingredientes, sem corante, sem estabilizante, sem aromatizante. Então a gente acaba, por exemplo, pegando esse iogurte natural, que ele é branquinho, né? Ah, aqui. Isso. Eu achei que era leite também. Ah, esse é o Esse aí. iogurte. O que acontece com ele, por exemplo, tu vai usar ele, tu vai talvez dizer, mas ele é muito azedo, é muito amargo, tu não vai, né, realmente sentir um gosto. Dá pra gente bater com fruta, dá pra gente botar um melzinho dentro, né, dá pra gente picar uma Mas fruta, ele botar fica uma mais granola. amargo que o tradicional, aquele de mercado normal? Ou a O mesma natural? coisa? É. Não, ele Mesma é igual. coisa. Eu Tanto vou esse levar quanto depois. da outra, da Nestlé lá, eles são iguais, né? Existe da Danone também, já outras marcas, escrito lá somente natural, porque o natural dele não vai te trazer sabor, né? E nem Sim. adoçante, nem açúcar. Eu gosto desse sabor. Eu também gosto. É que a gente já adaptou o paladar para esse amargo, né? É. A criança provavelmente ainda não. A Maia já. Já? Que Ela bom. adora que isso. bom. Nós vamos aproveitar o nosso café e saber Vamos. mais de ti. Vamos lá, então sou 15 anos já formada, né? Então não falando a idade, mas já quase entregando, né? 15 anos formada. Desde sempre não, né? Na faculdade eu não gostava de materno-infantil e de repente fiz um estágio onde me desafiou aquilo ali, né? Como que eu não sei tudo isso, né? Que eu achava que eu sabia. E fui para uma pós-graduação, então, em materno-infantil, né? E depois daquilo, tive Se minhas... encantou Sim, pelo me universo encantei, infantil. sim. Porque também depois eu engravidei, e aí me aflorou mais ainda essa perspectiva, né, de gestação, e aí eu comecei a estudar toda essa parte, toda a parte Surgiu da um monte criança. de dúvidas. Sim, E agora o que eu como? Isso, o que pode, o que não pode. Porque que nem da criança, né? Quando a gestante, acho que é pior ainda, né? Posso comer tal coisa, não posso? O que é proibido, o que é liberado? Então, tive minhas filhas, comecei a aprender sobre introdução alimentar. Tu tem duas filhas, duas tenho meninas. Uma de 9 e uma de 11 já. Ai, São agora grandes. tu já pode fazer uns videozinhos dizendo mãe de adolescente. Já estamos entrando nessa Na fase. pré-adolescência. Mas, enfim, daí veio elas, né? Antes disso já era casada, então fiquei um ano em Angola, fui lá para Angola dar aula. Sim, fui dar aula de materno-infantil mesmo, dentro da nutrição. Fiquei um ano lá. E aí, quando voltei... Mas lá tu já vê uma outra realidade. Sim. Um quadro de desnutrição sim. avassalador. Lá a situação de saneamento, de questão alimentar. Então, Angola, quando eu fui, Luanda tinha uma guerra civil, fazia 10 anos que tinha terminado a guerra civil. Então, estava totalmente se reestruturando a cidade. Então a gente viu muitas realidades assim desagradáveis, né? Que a gente queria ajudar, que a gente queria fazer algumas coisas. Então o intuito do meu ajudar foi lá realmente dar aula, né, para a universidade na parte materno-infantil. Então foi bem bacana, foi ter esse olhar mais para as crianças. Isso Resgatar, né? Porque ali a Isso gente aí. tem ainda muita cólera, Tem bastante febre tifoide por causa do saneamento, tem bastante malária, Malária. né? Isso aí. Não é toda Nutri que gosta dessa parte materno-infantil, porque a gente lida muito com os pais também, né? Eu digo assim, a gente não atende um paciente, né? A gente atende o paciente, o pai, a mãe, às vezes os irmãos, se tem irmãos. Sim. Então, todo mundo tem que entrar na situação. E todas essas questões mexem muito com as crianças, mas mexem muito mais com os pais, muito mais com as famílias, né? E existe todo um luto, toda uma negação também por parte... Eu me boto nesse lugar de mãe
que a gente não quer, né? A gente não quer ouvir isso, a gente não quer que tu me diga que tem um diagnóstico, então muitas vezes a gente mente também. Sim, Tu é uma sabe defesa, detectar né? quando tu tá vendo que o paciente talvez não come, a mãe, não, mas ela come. Não, a gente conseguimos sim. Até nos próprios exames. E criança não mente, queridos. Eles são umas fofuras, né? Muitas vezes a mãe, não, mas tem salada todo dia. Daí eles olham para a mãe e dizem, né? Não tem não. E eu disse, gente, a gente não tá aqui para julgar. Eu preciso que vocês realmente me tragam toda a realidade possível para dentro disso a gente arranjar estratégias, né, para melhorar aquilo ali. Porque como nutri, muitas vezes a gente acaba até ouvindo coisas num lado psicológico, num lado afetivo, emocional, né? Então, por exemplo, essa comida, né? Tem crianças que têm uma falta de apetite tão grande que a criança vive praticamente de luz se deixar ela o dia inteiro. E as mães chegam para mim chorando que a minha capacidade de mãe é nutrir o meu filho. Sim, e hoje eu não consigo fazer isso. Então, é difícil. Mas a gente consegue ir resolvendo tudo baseado também na parte científica, né? Claro que daí a gente trabalha em equipe, traz a psicologia junto, a gente traz, né, outros profissionais para aportar essa família. Mas muitas vezes o lado químico e fisiológico da criança está gritando por alguma coisa ali que a mãe não consegue perceber, né? E muitas vezes nessa prática do dia a dia a gente já consegue visualizar rapidamente e já entendendo, olha, não é tudo isso, eu tenho muitas crianças que são assim, então calma que a gente vai dar um jeito, né? E a gente acalma um pouquinho essa mãe, né? Não adianta, depois que eu fui mãe, eu aprendi que existe o que é certo para mim, o que é certo para ti, e tá tudo bem. Não adianta a gente querer ficar regrando muito, porque tem coisas que não adiantam. Simples assim. E cada família se adapta dentro da sua prática, da sua realidade. Né? É tudo muito relativo. Já tinha um professor de filosofia que me dizia, Gizi, é tudo relativo. Depende da janela que tu tá olhando. Isso aí. E tá super certo, tá super certo. Guria, muito obrigada pela tua presença. Qual que é o teu arroba? É @SabrinaOrlandim. Então anota aí, @SabrinaOrlandim. E se eu quero marcar uma consulta, tu atende plano, tu é só particular? Desde que eu me formei, é somente particular. Então, a gente tem ali um tempo maior de consulta, tem uma qualidade um pouquinho mais envolvida. Né? Aquele atendimento bem personalizado. Isso aí, mais individualizado mesmo. Né? Ótimo. Mas os exames a gente consegue fazer pelo plano, então isso já é bem bom para a família em si, né? Maravilhoso. Gente, eu ficaria aqui nesse papo até, porque é um assunto que realmente me interessa muito. Acredito que para você aí de casa, que também é mãe, também se interessa super, mas a gente tem que ficar por aqui. Então, eu agradeço imensamente por você ter ficado conosco até agora. Se não conseguiu assistir tudo, volta, assiste outro dia. Tá aqui no YouTube para sempre. E se tu não segue o canal, por favor, já te inscreve, já ativa o sininho, já compartilha com os amigos, já segue no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, a gente tá por tudo. E a gente se vê na próxima semana. O Tagarelando é toda terça-feira, às 20 horas, pelo YouTube e Spotify. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada.